Olá a todos, como vão? Estou gravando este vídeo com o propósito de nós fazermos a correção da atividade que eu passei para vocês recentemente. Disponibilizei o link no grupo de vocês para nós fazermos essa atividade como parte dos nossos trabalhos durante este período de quarentena. Disponibilizei também um slide que vocês receberam lá, acessaram, e baseado no slide as perguntas foram montadas, as questões foram colocadas. Eu vou agora fazer a correção muito rapidamente, aproveitando também para comentar de forma igualmente rápida e sucinta cada questão. Então, beleza. A questão 1 diz: sobre as invasões holandesas no Nordeste brasileiro, assinale a alternativa correta. Veja bem, esse período que nós abordamos, estamos trabalhando nesse momento dos nossos estudos, que é a questão do Brasil e Portugal no século XVII, tem como um dos pontos mais, eu não diria centrais ou mais importantes, mas um dos pontos que merece muita atenção, essa questão da presença dos holandeses no Nordeste brasileiro. Os holandeses, depois de algumas tentativas, eles invadiram o Nordeste brasileiro, mais precisamente iniciando por Pernambuco. Isso aí tem várias razões, mas a principal delas é que Pernambuco, naquele instante, era uma das regiões aonde se produzia açúcar no Brasil. E os holandeses eram os grandes distribuidores do açúcar. Então, após eles se incompatibilizarem com a Espanha, eles passaram então a tentar controlar, além da distribuição, a produção do açúcar. Eu não entendi isso um pouco melhor mais na frente. Então, a questão 1, sobre as invasões holandesas no Nordeste brasileiro, assinale a alternativa correta. 71,7% dos queridos alunos que responderam essa questão, eles marcaram a alternativa que diz: a União Ibérica, pela qual o rei da Espanha se tornou também o rei de Portugal, foi fundamental para desencadear as invasões militares da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil. E está correto. Tivemos pequenas porcentagens que marcaram outras alternativas, a gente não vai comentar, tá? Vamos comentar apenas a alternativa correta, que fala que a União Ibérica é uma das razões para esta invasão. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica é como é chamado um período da história de Portugal em que Portugal ficou sendo parte do Império Espanhol. Veja bem, nesse início da Idade Moderna, você não tem na Europa necessariamente nações, você tem impérios. Então a Espanha, o Império Espanhol era um dos maiores. E tinha o Império Lusitano, que é o Império Português, vai ter também o Império Britânico e por aí vai. Certo? Então, em 1580, o rei de Portugal era um rapazinho muito novinho e muito católico chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião desapareceu numa batalha em que Portugal enfrentava os mouros, os muçulmanos, e na região onde hoje seria mais ou menos o Marrocos, ali no norte da África, e Dom Sebastião comandando pessoalmente as tropas portuguesas, porque ele era muito religioso, era uma guerra religiosa, ele estava lá e tudo, comandando as tropas, e ele desapareceu nessa batalha. Ninguém viu, reza a lenda portuguesa, que ninguém presenciou a morte de Dom Sebastião. Porém, ele se tornou um mito português. E os portugueses passaram a acreditar que Dom Sebastião um dia iria voltar. Porque depois desse período aqui, nós vamos ver que Portugal mergulhou numa sucessão de crises econômicas intermináveis, e o povo português, logicamente, sofria muito com isso, e Dom Sebastião virou uma espécie de símbolo de esperança. Pois bem, com a morte de Dom Sebastião morreu muito jovem, não deixou filhos, não deixou herdeiros diretos. Estabeleceu-se então uma questão ali envolvendo alguns nobres portugueses e os possíveis parentes já distantes de Dom Sebastião, e acaba a coroa portuguesa
caindo nas mãos do Filipe II, rei da Espanha. Então, olha, o cara já era rei da Espanha e ele vai e, com a coroa portuguesa nas mãos dele, ele anexa todo o Império Português, incluindo o Brasil, aos domínios espanhóis. Isso é chamado de União Ibérica. Por quê? Porque Portugal e Espanha estão geograficamente localizados na Península Ibérica. Beleza, então esse período da União Ibérica ele começa em 1580 e vai até 1640, quando, depois das famosas guerras de restauração, os portugueses conseguiram novamente a sua autonomia. Tá? Então, a União Ibérica, por que ela está relacionada com as invasões holandesas no Nordeste? Porque a Holanda era colônia da Espanha. E ela estava, naquele momento, em luta contra a Espanha pela sua libertação, a Holanda. O rei espanhol Filipe II proibiu os seus domínios portugueses, né, de fazerem negócio com a Holanda, porque a Holanda e a Espanha estavam em guerra. Diante dessa proibição, a Holanda não ia conseguir mais distribuir o açúcar produzido no Brasil. Tá certo? A Holanda tinha duas grandes companhias de comércio, Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias Orientais trabalhava com aquelas especiarias trazidas do Oriente. A Companhia das Índias Ocidentais trabalhava com basicamente escravos, açúcar, né? As mercadorias que eram as mais valorizadas no período. O açúcar era produzido no Brasil. Com essa proibição, né, com a anexação de Portugal à Espanha, a Holanda não ia mais conseguir ter esse acesso, né? E o comércio açucareiro rendia muita grana para a Holanda, né? Muito capital. E aí está na primeira fase da história do capitalismo, que é o mercantilismo. E a Holanda estava bem na frente disso daí, né? Exatamente com a Espanha. E aí, cara, o que acontece? Por conta, a Holanda vai, os holandeses pensam o seguinte, cara, nós não vamos poder mais distribuir uma boa, então nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos ter que invadir, controlar, tomar essas terras que produzem açúcar da Espanha, para a gente tomar para nós, e com isso a gente vai controlar a produção, distribuição, para ser tudo nosso. E aí, vamos então atacar o Brasil. Eles fizeram algumas tentativas, atacaram na Bahia, não deu muito certo, e acabaram em 1630 conseguindo se estabelecer no Recife, né, Pernambuco. Recife que era uma espécie de subúrbio de Olinda, né, no período. Então a União Ibérica ela é um dos fatores que explicam as invasões holandesas no Brasil. Certo? Questão 2. Em 1580, o rei português Dom Sebastião, que estava falando agora, desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir. A vacância do trono lusitano acabou sendo preenchida por Filipe II, rei espanhol, que anexou seus domínios no Império Lusitano. Portugal e suas colônias só viriam a se libertar do domínio espanhol em 1640, após a restauração portuguesa e blá blá blá, eu já falei isso. O período em que Portugal esteve sob o domínio da Espanha ficou conhecido como 91,7% marcaram União Ibérica e acertaram. Eu fico pensando, o que tem na cabeça dos outros que marcaram, né? Mas, enfim. Beleza. Questão 3. A respeito do antigo sistema colonial, assinale a alternativa correta. 73,3% marcaram a alternativa. Foi uma política de subordinação da colônia à metrópole, garantindo a inserção desta, ou seja, da metrópole, no contexto do mercantilismo. Está correto. Eu estou vendo que o pessoal estudou com atenção, eu vejo a maioria, tá? E conseguiram chegar a uma boa compreensão do nosso conteúdo e estão acertando as questões. Tá? O antigo sistema colonial era isso, né? Era aquele sistema onde a colônia, as áreas coloniais, e aí você inclui o Brasil, todo o continente americano, tá certo? Eles eram explorados por metrópoles que eram esses impérios europeus. Né? O Império Espanhol, por exemplo, tinha como colônia boa parte da América do Sul e América Central. A Inglaterra tinha como colônia, embora a relação fosse um pouco diferenciada, Estados Unidos, parte do atual Canadá. A França também, enfim, todo mundo se metia nisso daí, as potências europeias, né, os impérios europeus. E o antigo sistema colonial era uma política de submissão da metrópole, da colônia à metrópole. A colônia era a área que era explorada. No caso dos portugueses, né, o Império Lusitano, essa questão, o sistema colonial lusitano era muito, vamos dizer assim,
era um sistema quase de rapina, porque o Brasil foi para Portugal nesse período uma área a ser explorada mesmo. Os portugueses não investiam no Brasil, se é que a palavra investir pode ser usada nesse contexto. Quer dizer, a diferença é que o português ele encarava o Brasil como uma fonte de riqueza, meramente. Uma fonte de riqueza essa que deveria naturalmente ser levada para ser desfrutada na Europa. Então o Brasil não tinha indústria, a colônia não podia se industrializar, não podia ter instituições de ensino superior. Então era um negócio terrível. Né? Questão número 4, a União Ibérica acabou criando uma situação embaraçosa entre Portugal e a Holanda, principalmente a partir de 1605, que foi o ano em que o Filipe II fez aquela proibição que eu falei. Proibiu as relações comerciais entre lusitanos, ou seja, portugueses e flamengos, como eram chamados holandeses. Em resposta, o que os holandeses fizeram? Muito fácil, nós já sabemos. E 81,7% dos colegas que responderam a essa questão, eles marcaram a alternativa B, que diz: desencadearam alguns ataques à zona de produção açucareira no Brasil, até conseguirem se estabelecer em Pernambuco, a partir de 1630. Corretíssimo. Não há nem muito o que comentar, a gente já falou sobre isso exaustivamente. Questão 5. Sem dúvida, um dos períodos mais lembrados, especialmente em Pernambuco, é o da dominação holandesa. Sim, os pernambucanos ainda hoje lembram da dominação holandesa, inclusive um certo tom quase de lamento pelo fato de os holandeses terem sido expulsos pelos portugueses. E o pessoal acredita, assim, dentro do senso comum, que se os holandeses tivessem colonizado o Brasil, ou pelo menos o Pernambuco, então a situação nossa seria outra, seria melhor, talvez a gente fosse um país próspero, enfim. O que eu acho isso aí? Cara, eu acho assim, ser dominado, ser colonizado, não é legal. Tá? Em hipótese alguma. Uma razão para a gente acreditar, pelo menos no meu entender, que se o Brasil tivesse colonizado pelos ingleses, pelos holandeses, pelos franceses, a gente hoje fosse uma nação mais desenvolvida, mais culta, mais rica, com menos desigualdade social, eu não vejo, como professor de história, como historiador, eu não vejo motivo algum para a gente alimentar esse tipo de crença, de convicção, de forma alguma. Então ele fala: na cidade do Recife, ainda hoje se encontram vestígios de sua presença, da presença dos holandeses, em especial no que tange às reformas urbanas implantadas pelo conde Maurício de Nassau. Sobre as principais medidas tomadas em seu governo, destacam-se. Aí, galera, 80% dos colegas que responderam marcaram a alternativa B. Oferta de um pacto de convivência aos luso-brasileiros, incentiva a produção artística e científica e reformas urbanas no Recife. Está correto. Esse Maurício de Nassau, todo mundo vai pensar, pô, esse cara era bom, né? Um governante desse. Já imaginou? Por isso que vem aquela história, se ele tivesse colonizado pelos holandeses, seria tudo melhor. Olha o que o Maurício de Nassau fez. Maurício de Nassau chegou ao Brasil, ele não foi com violência, ele chegou para os produtores de açúcar que eram luso-brasileiros, ou seja, eram portugueses ou brasileiros, e ele não foi tomar as terras, invadir, matar aquela galera. Não, ele ofereceu um pacto de convivência. Agora, nós que estudamos história seriamente não podemos ser inocentes. Vamos pensar. Vamos voltar ao século. Vamos imaginar que a gente está no século XVII e eu sou um fazendeiro. Estou no Brasil, colônia de Portugal. Portugal, que é a minha metrópole, está dominada pela Espanha. A situação para mim já está ruim. Chegam os holandeses, invadem a principal cidade da minha capitania, tomam o controle, chega então o governante para mim, o comandante dessa galera que chegou invadindo, chega para mim e diz: cara, é o seguinte, tu vai me repassar a tua produção de açúcar, eu vou fazer o preço, eu vou fazer o preço,
Tu vai me repassar a tua produção para eu distribuir na Europa, através da minha companhia de comércio, a companhia de comércio do meu país. E o seguinte, em troca, né, eu deixo tu ficar aí na tua terra. De boa. Eu ia dizer o quê? Eu ia dizer, não concordo não. Eu sou súdito de Sua Majestade o Rei de Portugal. O Rei de Portugal tinha desaparecido. Não ia poder fazer nada por mim. Qual escolha eu teria a não ser me submeter, né? A proposta do Maurício de Nassau. Então, ele conseguiu, mas assim, o mérito dele é também não ter chegado logo matando todo mundo, como outros, talvez outros países fariam. Mas ele consegue então estabelecer ele impõe, né, vamos dizer assim, um pacto aos fazendeiros, né, e todo mundo ali produzindo açúcar, né, ele vai incentivando, ele até empresta dinheiro para a galera implementar melhor os engenhos, sabe? Dar uma ajeitada, que alguns estavam muito ruins e tal. E a produção de açúcar aumenta, toda essa produção é absorvida pela Holanda, que distribui tudo isso no mercado europeu. A Holanda ganhou uma grana, tá certo? E fica todo mundo mais ou menos feliz. Tá? Ele também incentiva a produção artística. A produção artística é artistas e cientistas que ele traz da Holanda. Tá? Franz Post, né? Albert Eckelt e vários outros cientistas e artistas, né? Pintores, escultores, vieram na comitiva do Conde Maurício de Nassau e começaram a fazer pesquisas e a retratar a terra do Brasil, inclusive deixando quadros muito bonitos que eu coloquei no slide para vocês. Tá bom? E a questão número 6, tá? Que diz, entre 1640 e 1651, a Holanda sofreu 2 duros golpes que a fizeram perder sua primazia no mercado açucareiro e a jogaram para uma posição secundária dentro do contexto do mercantilismo. Esses golpes foram, atente aí para a segunda data citada, 1651. Quando nós estudamos aquele pedacinho de história da Inglaterra, das revoluções inglesas do século XVII, nós vimos que 1651 foi o ano em que o Oliver Cromwell proclamou o ato de navegação de 1651. Com isso ele deu uma cacetada na Holanda, tá certo? Tirando o acesso da Holanda às colônias inglesas, certo? E o outro duro golpe já tinha vindo em 1640. Em 1651 a Holanda já estava mais fraca, porque em 1640 ela tinha sido expulsa do Brasil. Os portugueses haviam se emancipado da Espanha, né? E vão e conseguem expulsar os holandeses do Brasil e retomam o controle da zona de produção açucareira de Pernambuco. Então aí a Holanda vai sendo jogada para uma posição secundária dentro do contexto do mercantilismo, e quem vai para a posição de primazia, para a liderança, é a Inglaterra, como nós já vimos. Bom, beleza, é isso, pessoal, atividade corrigida. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários aí no vídeo, vocês podem também mandar pelo WhatsApp no privado, tá? Por favor, para ficar mais organizado, tá bom? E só mais uma coisinha, tem um vídeo aí nesse nosso canal, onde eu mostro um pouco, assim, um apanhado, um resumo da minha visita à primeira sinagoga das Américas, lá no Recife. Bom, então eu retomo um pouco dessa história da presença holandesa, dos judeus, né, que vieram com os holandeses. Então a primeira sinagoga das Américas foi construída no Recife exatamente durante o período da dominação holandesa, então vale muito a pena se dar uma conferidazinha lá. Beleza? Tá certo? Até mais. Boa sorte. Aí ele fez 2. Cadê o cara? Oh,